Bom dia, shalom, shalom. Estou aqui hoje para trazer para vocês um tema maravilhoso sobre o Espírito Santo de Deus. E eu escolhi também um lugar maravilhoso que é o vegetal. Olha só esse lugar ventando, aqui o clima é super maravilhoso. E não se preocupe porque o celular vai ficar tremendo muito porque eu estou filmando segurando aqui com a mão, não tem um suporte nem tripé. Mas aqui vai ficar bom, vocês vão entender sobre o tema, sobre o Espírito Santo de Deus. Vamos saber sobre o batismo do Espírito Santo. O que é o batismo do Espírito Santo? Nós vamos descobrir através da Bíblia o significado dessas coisas. Primeiramente, para você receber o batismo do Espírito Santo, você vai ter que ser cheio do Espírito Santo. Primeiro passo, você vai ter que ser cheio do Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, os dons inevitáveis. Os dons do Espírito são inevitáveis. Então, grave isso na memória de vocês, que uma vez a pessoa é cheia do Espírito de Deus, os dons é inevitável. Vou fazer um exemplo para vocês. Uma pessoa que é cheia do espírito imundo, do espírito que não tem parte com Deus, as suas coisas que eles praticam, você vê o tanto que é inevitável as coisas que eles praticam. Eles praticam coisas mundanas frequentemente e o inimigo escraviza. E da mesma forma, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, os dons também são inevitáveis, mas são dons abençoados por Deus. Vamos saber quais são esses dons que uma pessoa cheia do Espírito Santo tem. Uma pessoa batizada pelo Espírito carrega. Vamos aqui em Gálatas 5, 22. Vamos começar aqui em Gálatas 5, verso 22. Vamos ver o que a palavra nos ensina através desses dons do Espírito Santo. Ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Ó, lembra desse tema aqui, viu? Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Você observou os dons do Espírito que eu acabei de ler para vocês? Uma pessoa que é cheia de espírito imundo, ele pratica assassinato, ele pratica roubo, ele pratica adultério. E contra todas essas coisas, a lei está em cima. Contra todas essas coisas, a lei está em cima. E contra os dons do Espírito, que é amor, é paz, é mansidão, contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas. Então, para você ser batizado com o Espírito Santo, você precisa ser cheio do Espírito Santo. E se você for cheio do Espírito Santo, os dons são inevitáveis. Os dons do Espírito são inevitáveis. Então nós vamos saber aqui agora o que é ser batizado com o Espírito Santo. Primeiro, eu vou relembrar vocês, eu sei que vocês lembram, mas eu vou relembrar vocês de um assunto que aconteceu lá na Torá, Velho Testamento, de 70 homens que foram batizados com o Espírito de Deus. Por que eles foram batizados com o Espírito de Deus? Porque eles foram cheios do Espírito de Deus. Deus dividiu o Espírito que tinha em Moisés em mais 70 homens. E eles passaram a falar em outras línguas. Não precisava, porque todo o povo do arraial falava a mesma língua. Então não precisava que eles falassem outras línguas. Mas o que foi que aconteceu com eles? Eles profetizaram. Até 2 dos 70 que não estavam no local falaram em profecia no meio do arraial. Então, esse é um dos dons do batismo do Espírito Santo
que nós vemos. E tem outras séries de coisas. Mansidão, paz e amor, longanimidade, aquilo que eu acabei de citar para vocês, tudo faz parte do batismo do Espírito Santo. Porque são dons dados pelo Espírito. Só recebe esses dons quem são batizados pelo Espírito. Se você aí na sua casa sente um desejo forte de ir congregar, de ir falar com Deus, de orar, você pode ter certeza que nesse momento você está sendo cheio do Espírito Santo. Então não é preciso você falar em outras línguas para você ser cheio do Espírito de Deus. Agora nós vamos saber o que é falar em outras línguas. Na Bíblia, lá no livro de Atos 2, lá nós vemos uma série de pessoas, está ali mais ou menos calculado. Na Bíblia só fala relatos de 14 nações. Lá fala sobre 14 nações que estavam ali no local. Mas mais embaixo no verso diz que tinha homens de todas as faces da terra, debaixo da terra. E só que os números relatados são 14. Mas mesmo assim você vê que são muitas pessoas. E cada um falava no seu idioma. Então era necessário que o Espírito de Deus usasse aquelas pessoas para falar em outras línguas. Que línguas? Línguas maternas, como diz no verso de Atos 2. Línguas maternas. O que é língua materna? Língua nossa. Que língua que eu aprendo com a minha mãe, que eu aprendo com meu pai, que eu aprendo com meus irmãos. Língua da nossa nação. Então essas são as línguas maternas. Para vocês não ficar confusos, vamos ler o livro de Atos, né? Atos 2, e vamos ver o que diz em Atos 2. Lembrando que para você receber o batismo do Espírito Santo, você tem que ser cheio do Espírito Santo. E se você for cheio do Espírito Santo, os dons são inevitáveis. Os dons são inevitáveis. Então vamos aqui em Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Observação. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Olha só, não veio um vento. Tem muitas pessoas que falam, olha, a casa encheu de um vento. Não, veio um som como você já viu um vento bem forte, aquela zoada que o vento faz? Pois aquela mesma zoada eles ouviram naquele dia. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles, língua como, não é de fogo, é como, língua como de fogo, e pousou um sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito. Olha só, para você receber o dom do Espírito Santo, para falar em outras línguas, primeiro você vai ter que ser cheio do Espírito Santo. E se você for cheio do Espírito Santo, os dons são inevitáveis. Então, o falar em língua é um dom do Espírito de Deus. Olha, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Observação mais uma vez, aqui diz que eles passaram a falar em outras línguas. No plural, outras, é porque não era só uma língua que tinha ali, tinha várias. E, ora, aqui vai dizer sobre as pessoas que estavam no local. Ora, estavam habitados em Jerusalém judeus, homens piedosos vindo debaixo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afligiu-se a multidão. Eles ficaram encabulados, perplexos. Afligiu-se a multidão, que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua
própria língua, e estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: Verdes, não são porventura Galileu todos esses que aqui estão falando? E como os ouvimos a falar, cada um na nossa própria língua materna. Na sua própria língua materna. Deu para compreender de que língua eles estavam falando? Na própria língua materna. O que é língua materna? Todos nós sabemos o que é língua materna. Somos partos, medos, alemitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, ponto da Ásia, da Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, mediações de sirenes, romanos, que aqui reside, tanto judeus como prosélitos, crescentes e arábios. Como os ouvimos a falar? A nossa própria língua, as grandezas de Deus. Então, para quem tem a compreensão da leitura, sabe do que a leitura está se referindo. Olha, o dom do Espírito é para o evangelismo e edificação do templo que somos nós. Para evangelismo. Como é que eu vou evangelizar uma pessoa usando o dom de língua, se essa pessoa não compreende o que eu estou falando? Tem que ser materna. O dom dado aqui foi um dom materno. Como que eu vou passar uma mensagem para alguém falando em uma outra língua que ele não compreende? A língua dita aqui era uma língua compreensível. Uma língua compreensível. Só ressaltando para vocês entenderem melhor. Uma pessoa que nunca estudou um idioma de um outro país, de repente, ele passa a falar aquele idioma de um outro país para uma outra pessoa. Mesmo ele entendendo, mesmo ele sabendo o que está falando, não é ele que está falando, mas sim o próprio Deus. Mas sabendo que a língua é materna. Porque quem fala línguas não fala homens, mas fala Deus. Então, nós sabemos que é o próprio Deus falando através da pessoa. Mas a pessoa compreende e entende o que se passa. Porque a partir do momento que uma pessoa fala uma língua que ela não compreende, não entende, não é fruto do Espírito Santo. Porque nós acabamos de ler que os dons do Espírito é inevitáveis quando você está cheio do Espírito Santo. E uma coisa é domínio próprio. Uma coisa é domínio próprio. Se você não tiver domínio próprio sobre o seu dom, não é dom do Espírito. Porque o único dom que você é controlado por ele é o dom do maligno. O dom do Espírito é para te consolar e não te aprisionar. O dom do Espírito, ele te consola. Ele é consolador. Não te coloca em prisão. Ele não te prende, mas te consola e te liberta. É diferente. E os dons do Espírito é inevitável. E o melhor de todos é o amor puro. O dom do Espírito é o amor puro. Você sente amor pelo seu próximo, amor pelos seus pais, amor até pelos seus inimigos. Você sente o prazer de orar por quem te persegue. Você tem o prazer de orar por quem te persegue, por quem te aflige. Isso é o dom do Espírito. Quando você diz, olha, eu fui batizado pelo Espírito Santo, mas você tem raiva do seu irmão, você tem ódio do seu pai, ódio dos seus inimigos, você não é
cheio do Espírito, meu amigo. Você está sendo enganado. Você está sendo enganado. Porque o dom do Espírito é amor, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Domínio próprio. Se você fala uma língua que você não entende, você não tem domínio sobre ela. Você não tem domínio sobre ela. E a profecia é a mesma coisa. A profecia é a mesma coisa. Quando um profeta vem trazer uma profecia, Deus já entregou para ele. Agora é com ele e você. Se uma pessoa vem trazer uma profecia dizendo: Deus está falando neste momento, meu amigo, saia fora. Porque Deus já falou para ele. Deus já falou para ele. Agora é ele e você. É ele e você. Então, os dons do Espírito são esses que você acabou de ler em Gálatas 5 e lá em Atos 2. Só ressaltando que o dom relatado em Atos 2 é dom de línguas materna, dons da sua própria língua. Nós sabemos que existem variações de países no mundo, cada um fala uma língua diferente. Hoje nós temos muitos professores que falam em outras línguas, que falam em várias línguas. Temos poliglotas que falam em muitas línguas. Atualmente era Paulo. Paulo era um poliglota que falava várias línguas. E mesmo assim ele não se orgulhava por isso. Mas só que nós sabemos que quando nós... Tem muitos relatos de pastores aí que falaram em outras línguas. Verdadeiramente o dom do Espírito Santo de falar em outras línguas. Mas isso não é dom dele próprio. Isso é próprio Deus falando por ele. E nós temos uma prova muito clara disso lá em João, verso 12, 50, onde Jesus fala: olha, tudo que eu falo não é de mim mesmo, mas é o Pai que habita em mim, é o Pai quem manda eu falar, é o Pai que fala por mim. Então, a mesma coisa é o dom do Espírito. Tudo que nós faz através do Espírito de Deus é o próprio Deus fazendo na nossa vida. Então, não se confunda quando alguém falar, lhe apresentar uma língua que você não entende, uma língua ininteligível. Tome cuidado. Ore a Deus, vigie e busque nas Escrituras a verdade de Deus. Busque nas Escrituras a verdade. Olha só, tem muitas pessoas que mesmo ouvindo a verdade, lendo a verdade, elas não crêem na verdade. Mas eu não fico preocupado com isso, porque tudo isso faz parte da profecia. Muitos vão ler e não vão ver. Vão ver e não vão enxergar, para que leiam e não entendam. Muitos vão ler e não vão entender. Mas tome cuidado com os falsos ensinamentos que não são tirados da Bíblia. Não são tirados da Bíblia. Tchau, fique todo mundo com Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus reina em nossos corações para todo sempre.